eu ficava me culpando muito, me cobrando demais, porque eu sempre pensava, mas eu tenho que comprar X brinquedos, porque eu preciso ter um consultório super equipado com todos os brinquedos, enfim. E à medida que eu fui atendendo e ganhando experiência e percebendo, eu vi que não era bem assim. Olá, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo, né? Como vocês sabem, nesta aula, além de vocês tomarem um chá comigo, que ainda não chegou, eu vou te ensinar como os pais podem ajudar os filhos autistas a se comunicarem. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carla Oliane, e o tema de hoje é como ajudar a criança, como ajudar o meu filho, né, ou a minha filha a se comunicar, se eu não tenho dinheiro para pagar, para investir nas terapias, certo? Então, a gente vai falar sobre isso. Não tenho dinheiro para estimular ou não tenho dinheiro para investir nas terapias do meu filho. Estou aqui com Mia, não sei se vocês estão vendo. Mia hoje é participação especial. Dormindo, para variar. Bom, antes de começar, hoje em dia, quer queira, quer não, independente da condição financeira, acredito que a maioria das pessoas possuem um celular mais simples ou, às vezes, mais moderno, enfim. Mas hoje a gente tem essa, digamos, facilidade, essa comodidade, né? De ter o celular e, por consequência disso, termos mais acesso a informações. Por exemplo, acredito que muita gente aqui está assistindo essa live, por exemplo, no Instagram pelo celular, que normalmente a gente acessa o Instagram pelo celular. Mas você também pode estar assistindo pelo computador, enfim. Mas esses recursos tecnológicos facilitam bastante. É uma forma também de você ter acesso à internet e, consequentemente, ao conhecimento, né? Pesquisar assuntos do seu interesse. No caso aqui específico, eu falo sobre autismo. Então, se você está aqui, se você quer assistir essa aula, é porque você tem algum filho, uma filha, algum professor, terapeuta, enfim, que trabalhe diretamente com uma criança autista, certo? Então, é como eu falei, eu não sei qual é o seu celular. O meu celular não é iPhone, não tenho nada contra o iPhone, nunca tive iPhone, mas o meu celular, ele atende às minhas necessidades. Então, eu não estou falando aqui de você ter um celular top, nem um celular mais simples. O que eu estou querendo dizer, assim, é que quer queira, quer não, o fato de você ter esse recurso, né, na palma da sua mão, já facilita muitas coisas, e mais adiante eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Eu costumo brincar com meu esposo, né, que na época que começaram a lançar os celulares, né, o meu tio, ele tinha que a gente chamou de tijolinho, né, um tijolo, e aí era aquele telefone, né, que você falava assim, ele era grande e tal, e ele colocava aqui no cinto, né, ele colocava no cinto dele, e ficava para cima e para baixo, aquele negócio no cinto, né, se achando e tal, porque realmente foi um dos primeiros, né, pelo menos uma das primeiras pessoas que eu conheci que tinha um celular era ele, né, e aí era coisa do momento, né, e veja o quanto que a gente já evoluiu nesse aspecto, né, mas voltando para a parte da questão do dinheiro, né, independentemente se você tem mais condição financeira ou menos, o que a gente vai pensar aqui hoje juntos é, a partir disso, o que é que eu posso fazer com o dinheiro que eu tenho, com os recursos financeiros que eu tenho hoje, certo? Eu falo sempre, tenho muito cuidado de deixar isso claro, que eu sei que cada pessoa tem uma dinâmica familiar, né? E eu não vou falar aqui de uma forma genérica, como se tudo que eu vou falar vai ser da mesma forma para todo mundo. Por isso que a gente tem que pensar, o que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Você sabe quais são os seus recursos financeiros nesse momento, e não eu, certo? Então, você vai adaptar a minha fala para a sua realidade, certo? Uma coisa também que eu acho importante frisar é a escolha de prioridades, certo? Eu sei que esse pode ser até um tema polêmico e tal, mas eu percebi que muitas alunas minhas, elas preferiram investir em terapia, por exemplo, do que na escola. Porque quando elas perceberam que a criança não estava fluindo, que não estava rendendo, na verdade, a palavra seria rendendo, não estava rendendo nas aulas online, que realmente não estava interagindo, não estava fazendo as atividades também não eram adaptadas para a criança. Então, muitas não conseguiram tirar da escola antes por conta, depende muito do contrato, às vezes o contrato é anual, você não consegue, você tem que terminar. E aí o que acontece? O que aconteceu é que precisou esperar até o final do ano para poder terminar o ano letivo e retirar da escola. Então, foi uma escolha
que eu observei de tirar da escola e investir nas terapias. Lembrando que o cenário que a gente está agora já é um pouco diferente, né? Porque tem a questão do lockdown, mas eu percebo que muitas terapias ainda continuam, certo? Outros alunos meus também optaram por fazer o seguinte: tirar de uma escola mais cara e colocar numa escola de bairro, uma escola menor, com menos crianças também, porque isso já diminui a questão da aglomeração. Então, poucas crianças na sala. Teve uma aluna minha que disse que tinha 6 crianças com o filho dela, era uma escola nova e tal. Na verdade, acho que a escola começou no ano passado, que foi logo no ano da pandemia, né? Infelizmente, não começou no ano tão bom. Então, a gente vai fazendo alguns ajustes, certo? Teve uma aluna minha que ela disse, cara, esse ano eu vou tirar da escola e vou investir numa pedagoga para ir 3 vezes na semana em casa. Então, cada um vai adaptar de acordo com a sua realidade, né, com as suas necessidades no momento, certo? E como eu falei, eu não sei se vocês já acompanharam na sequência de entrevistas com as alunas, tem uma aluna minha que foi a Luciana. A Luciana Pereira é do PAP 5, e logo quando ela adquiriu o curso, né, no início do ano passado, foi bem interessante a entrevista que eu fiz com ela. Ela falando mesmo da dificuldade, né, financeira, tudo, mas ela conversou com o esposo, viu que realmente era algo que era importante, que ela precisava aprender como estimular o filho dela em casa. E aí ela conversou, sentou com o marido, explicou. Isso que é legal também, né? Você envolver as outras pessoas que fazem parte da família, que está ali no dia a dia com a criança. E ela explicou a necessidade que ela estava, a dificuldade, na verdade, a necessidade da criança e também a dificuldade dela de não saber o que fazer para estimulá-lo. E aí eles sentaram, conversaram, e ele disse, tá bom, vou fazer esse investimento, vou parcelar em 8 vezes, eu lembro que ela comentou, foi em 8 vezes, mas eu vou fazer esse investimento porque é algo que vai ajudar. E ela é da turma teve a turma 7 de abril, ela é de fevereiro do ano passado, então foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Então, de certa forma, ela, quando começou tudo, ela já tinha adquirido o curso e já estava aplicando, né? Ela conseguiu adquirir antes mesmo de sonhar que ia acontecer tudo isso que está acontecendo, né? E aí você pode pensar assim, Carla, mas eu não tenho dinheiro para comprar os materiais. Sim, eu entendo. Quando eu digo materiais, inclui os brinquedos, algumas atividades que você pode, muitas vezes, pedir para uma pessoa fazer, né? Por exemplo, material adaptado, né? Estruturado, naqueles materiais plastificados, porque você não tem uma plastificadora, ou você não tem os recursos, né, necessários, não tem habilidades manuais para fazer. Eu sempre deixo isso claro, né? Eu tenho muita vontade de aprender, mas no geral é mais fácil eu pedir para alguém fazer, né? No caso, pagar para que alguém faça para mim, ou às vezes até ganho também. Mas assim, eu não tenho tantas habilidades assim manuais para criar atividades, certo? Mas é interessante que quando eu comecei a trabalhar com autismo, né, no início, eu ficava me culpando muito, me cobrando demais, porque eu sempre pensava, mas eu tenho que comprar X brinquedos, porque eu preciso ter um consultório super equipado com todos os brinquedos, enfim. E à medida que eu fui atendendo e ganhando experiência e percebendo, eu vi que não era bem assim. Não tem problema você querer comprar um brinquedo diferente, até porque eu fico encantada, né? Quando eu entro numa loja de brinquedos, eu preciso me controlar para não querer levar tudo. E eu acredito que a maioria das terapeutas fazem isso também. Mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque eu comecei a perceber que eu comprava alguns brinquedos e a criança se interessava mais por um detalhe específico, né? Às vezes a roda do carrinho, ou então a criança preferia ficar brincando com a caixa, ou fazendo algum sonzinho. Então eu percebia que meus pacientes, isso logo no início, tá? Como eu falei, eles brincavam, exploravam e percebiam as coisas de uma forma diferente. E aí eu comecei a me questionar, o que é que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso utilizar esse brinquedo, esse recurso, e utilizá-lo de outras maneiras, né? Não apenas da forma como ele foi criado para ser feito, né? Para ser, por exemplo, um brinquedo de caixa, ele vai ser feito para brincar em caixa, certo? Mas ele pode ser um carrinho, ele pode ser outras coisas também, principalmente quando a criança já está no nível assim de faz de conta, por exemplo. Então a gente observa e começa a perceber que às vezes não precisa de tudo isso, né? E eu percebi que com isso as coisas ficaram mais leves para mim, principalmente que no início eu não tinha tantas condições financeiras assim de investir em um consultório super equipado, porque brinquedo é caro, brinquedo é uma coisa cara, né?
Então, eu comecei a perceber isso. E um dos meus principais objetivos na hora de ensinar para vocês aqui na internet, e também nos meus cursos, eu tenho muito esse cuidado de mostrar para os pais que é possível você estimular com coisas simples, com brinquedos mais simples. Eu tenho alunos que compram brinquedos em loja de R$1,99. A gente sabe que hoje, brinquedo na loja de R$1,99 não é R$1,99, né? Porque eles só deixaram o nome, mas os produtos, por conta da inflação, os produtos eles aumentaram, mas mesmo assim eles mantêm o nome. Até eu fiz uma entrevista com a Paty ontem, que é professora, e ela falou, tomara que tu dê espaço logo para você vir aqui para Recife, né? Para a gente comprar muito brinquedo lá no centro de Recife, porque ela compra muito brinquedo lá, e brinquedo bom, com preço mais acessível. Quem é daqui de Aracaju, eu tenho algumas alunas e seguidores daqui, eu e outras terapeutas gostam muito de uma loja que eu nem sei se está aberta agora por conta desse negócio da pandemia, lockdown, né? Que é a Ionara, é uma loja no centro, que o nome, se eu não estiver enganado, é Ionara Bijuterias, né, Wesley? O nome é de bijuteria, mas vende tudo, tem a parte de papelaria, tem a parte de brinquedos, enfim. É uma loja bem legal, eu não sei se tem em outras cidades, mas você pode pesquisar, até conversar com outros pais da sua cidade, para que eles possam te orientar algumas lojas que tenham produtos bons, que é importante que o produto seja bom, né, que ele possa durar, e que sejam no preço mais acessível para a sua realidade, né? Porque, como eu falei, não vou falar aqui de valores, porque o que pode ser acessível para uma pessoa pode não ser tão acessível assim, neste momento, principalmente, que a gente está enfrentando. Então, essa é uma sugestão, procurar indicações, até perguntar para as próprias terapeutas. Eu sempre perguntava para os pais dos meus pacientes, você quer indicação de loja para comprar brinquedo? E aí fala, eu quero, porque eu não sei onde comprar. Às vezes eles falavam assim, eu compro numa loja muito cara, então eu não consigo comprar muitas e tal. Então você pode ir em loja, como eu falei, da Ionara. Então eu dava algumas sugestões para que eles pudessem buscar outras coisas e realmente explorassem o brinquedo de outras formas, observar como a criança brincava, seguir o interesse dela, deixar que ela mostrasse como ela gostaria de brincar com aquele brinquedo, como ela acha divertido, e depois o pai ou a mãe apresentaria uma outra forma de brincar. Existem também pessoas que, como eu falei, né, possuem habilidades manuais. Eu ainda não tenho essa habilidade, né? Estou trabalhando. E elas confeccionam os próprios materiais, né, os próprios brinquedos. Eu tenho uma aluna chamada Dri, que ela é da primeira turma do meu curso PAP. Inclusive, eu já fiz uma live com ela no YouTube, está gratuita lá no YouTube, que a gente fala sobre essa parte de confecção. A gente não, é ela que dá um show de aula sobre confecção de brinquedos. E ela utiliza muito o interesse do filho dela para poder confeccionar as coisas. Então, digamos que ele tem lá, ganhou uma caixa de um carro. Ela mostrou lá na live. E aí ele se interessou muito por essa caixa. Era aquela caixa que tem a frente transparente para poder ver o carro, né? A maioria das caixas são assim. E aí ela fez um aquário junto com ele, pediu ajuda para que ele pintasse de azul por dentro. Ela fez as estrelinhas, as estrelas nos peixes, e ela colou lá no teto, deixou os peixes pendurados. Ficou bem legal, ficou bem bonito. E é uma coisa que ele gosta também, ela envolve a participação dele nas atividades, na elaboração das atividades. E isso é muito bom para a coordenação motora dele, para a atenção, para a concentração, para a imaginação e tantas outras coisas. Ela constrói pistas de carrinho, porque ele gosta muito de carrinho. Então, se você tem essas habilidades, ou se você tem mais ou menos, como é o meu caso, que é aperfeiçoar, sempre é tempo da gente aprender. Inclusive, a minha aluna Luciana, que eu citei anteriormente, ela também faz muito isso, ela adapta muitas coisas, ela utiliza as coisas que ela tem em casa e vai adaptando, justamente porque ela não tem tantos recursos financeiros assim, porque ela é mãe de gêmeos e tudo mais, então é tudo mais caro, é tudo em dobro. Então ela utiliza muitas coisas que ela tem dentro de casa e vai adaptando dentro da realidade dela para ela poder fazer a rotina de estímulos dos filhos dela, né? Bom, e aí você deve pensar, né? Como é que eu posso fazer, né, uma alternativa, um jeito para poder superar esse desafio, esse obstáculo, digamos assim. Eu sempre falo isso, bato muito nessa tecla, quem me acompanha há um tempo já sabe disso, que é a importância dos pais saberem o que fazer, né? Dos pais serem orientados, serem treinados e saber dar continuidade em casa, das terapias, seja fonoaudiológica, psicológica e todas as outras terapias. Então, é importante que os pais eles estimulem, que eles saibam o que fazer.
E eu vejo muitas vezes que os pais ficam perdidos, às vezes por falta mesmo de orientação dos terapeutas, ou até mesmo recebem algumas orientações, mas muitos acham que ainda não é suficiente, ou que não conseguem aplicar, que falam, que na terapia a criança faz e comigo não faz. Enfim, são muitas questões que precisam ser trabalhadas e analisadas também. Mas o fato é que é importante que vocês aprendam, entendam como é que seu filho funciona, como é que ele percebe o mundo, como é que ele interage com os brinquedos, enfim, porque por mais que você pague, por exemplo, um AT, eu não sei qual estado você mora, depende muito da região. Então, tem lugares que você pode pagar, não sei, estou chutando aqui por baixo, 500, 600, no máximo R$ 2.500, um exemplo. Já conheci uma criança que os pais pagavam R$ 2.500 na AT. E aí vai depender da quantidade de dias, se essa AT, ela ainda é estudante, está fazendo como um estágio, se ela já é formada, porque também você pode contratar uma AT que já que é pedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, ou então que está na graduação. Então, tudo isso influencia para chegar a esse preço, né, para chegar a esse valor. Então, vai depender da cidade que você mora, porque se for, por exemplo, uma cidade com custo de vida mais alto, como São Paulo, então o valor vai ser maior, né, da hora. Então, a cidade que você mora, o nível de experiência da pessoa, a quantidade de dias e horas que ela vai ficar, se é 3 vezes por semana, se é 5 vezes, 2 horas, 1 hora, isso também vai depender. Então, isso realmente é algo que varia, né? E eu sei que nem sempre os pais podem arcar com esse profissional, né? Muitos gostariam, mas não conseguem arcar com esse profissional para fazer esse acompanhamento em casa. E mesmo que, né, você tenha esse profissional, eu gosto muito de falar isso, mesmo que você, mas o meu filho já tem AT, não vou me preocupar com isso. Mas vai ter os momentos que a AT não vai estar presente, ou a babá. Enfim, vai ter um momento em que você vai estar sozinha com ele ou com ela. E você vai precisar saber o que fazer nessas horas. É para dar para dar comida, para trocar roupa, para dar banho, para colocar para dormir. Esses momentos mesmo do dia a dia. E que você também pode aproveitar como uma forma de você tornar esse momento mais divertido, mais envolvente mesmo, para você estimular contato visual, imitação e outras habilidades. Então, você saber o que fazer nessas horas também. Porque eu vejo que muitos pais falam assim, mas ele faz as terapias, ele já tem AT e tal, mas nesses momentos que ou o pai ou a mãe estão sozinhos, né, com a criança, eles não sabem o que fazer, ficam perdidos, certo? Então, tudo isso influencia também, certo? Se você já tem uma renda financeira melhor, né, você pode pagar toda a equipe multidisciplinar, que a gente sabe que não é uma equipe pequena. Quando a gente fala em autismo, a gente precisa analisar bastante, a gente tem as demandas, né, comportamentais, de comunicação, socialização, então, e sensorial e tal, por isso que o neuropediatra de cara encaminha para o fono-psicólogo e o terapeuta ocupacional, mas tem muitas crianças com questões motoras também, avaliação e acompanhamento com a fisioterapeuta é importante, e outras também complementares, como o esporte, que pode ser uma coisa que a criança gosta, ser uma natação, um futsal, é algo que a criança goste, como também musicoterapia, então realmente é uma equipe, como o nome fala, né, multi, então é uma equipe grande. Contratar essa AT também para acompanhar a criança em casa, como eu falei, depende também do tempo que você vai querer que essa AT vá, quantos dias e quanto tempo também, e também estudar, comprar curso, se capacitar, aprender para que você aprenda, aprender para que você aprenda foi ótimo, né? Aprender para que você saiba o que fazer em casa, o que você fazer para estimular nos momentos que a AT não esteja presente, certo? Isso pensando em uma condição ideal, que infelizmente ainda não é a realidade, pelo menos da maioria das famílias aqui no Brasil, de ter acesso a tudo isso, infelizmente, certo? Se você tem um plano de saúde, por exemplo, né, se você nesse momento você não consegue arcar com tudo isso, como eu falei anteriormente, mas você consegue arcar com um plano de saúde, certo? O que acontece? O plano de saúde, ele é obrigado a cobrir todas as terapias, né? Cobrir todo o tratamento que o médico prescrever, certo? Por isso que é importante que durante a consulta médica, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil faça um laudo detalhado, faça um laudo realmente completo, que explique bastante e diga quais são as reais necessidades da criança. Muitas vezes é necessário, eu acredito que é realmente recomendado
que o neuro coloque quantas vezes por semana, por exemplo, fono, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, psicólogo que deixe o relatório, o laudo o mais específico possível. Se a criança precisa de AT, se sim, quantas horas, quantas vezes na semana, fono, psicólogo, TO, vale para tudo. Não é importante que tenha esse laudo para que você possa dar entrada, né? E aí, se o plano der a negativa, né, que isso acontece com frequência, inclusive, eles dão a negativa, né? Você vai entrar na justiça, né, para você poder recorrer. Eu sei que muitos pais ficam cansados, desestimulados, desanimados, porque pensam assim, não vai dar em nada, a justiça é lenta e tudo mais, mas realmente, se você for atrás, se você se informar direitinho, se você pesquisar, estudar e correr atrás, por exemplo, no caso, se você tem condições financeiras, você pode pagar um advogado, senão você pode recorrer à defensoria pública. Então, é um processo que, pode demorar, pode, mas que você, se você fizer tudo certo, se você for bem orientada, você tem grandes chances de você conseguir o tratamento do seu filho. Eu tenho uma aluna que ela conseguiu o tratamento do filho dela, só que numa cidade muito distante. Então, ela viaja com ele de 3 a 4 horas por dia, né? Desculpa, 3 a 4 horas para chegar nessa cidade. E ela vai 2 vezes na semana. E é muito cansativo para ela e para o filho também. E ela me questionou isso, porque se tinha possibilidade de fazer um acompanhamento mais próximo da cidade dela. E aí ela foi pesquisando e ela encontrou uma clínica que tem a avaliação, né, que tem a equipe multidisciplinar próximo à casa dela, né, próximo à cidade dela. Fica mais ou menos de 30 a 40 minutos. Então, ela vai recorrer no plano e dizer que ela precisa de um acompanhamento mais próximo, porque o filho dela fica muito cansado, e realmente, não são muitas horas de viagem. Ele fica muito cansado, às vezes chega lá no consultório já irritado, muitas vezes desorganizado sensorialmente, e não quer fazer nada, não quer nem entrar na sala de terapia. Então, ela encontrou essa clínica, que não atende pelo plano dela, mas ela entrou em contato com o plano, com o advogado, para que ela fizesse particular e o plano reembolsasse. Né, porque eles não têm profissionais próximos. Então, é importante que você seja muito bem orientado, que você tenha esse laudo bem específico, né, para que você possa dar entrada. E aí você vai falar assim, Carla, mas o plano não dá negativa. Eu solicito, às vezes por e-mail, né, e o plano não dá uma negativa, né. Eu sempre recomendo o trabalho da Carla Bertin, do Autismo Legal. E ela me ensinou uma coisa muito legal, muito interessante. Autismo Legal, uma coisa legal, né? Mas ela me ensinou uma coisa que eu levei para a minha vida, assim. Quando você diz não, é não. Mas quando você não dá nenhuma resposta, isso também é não. Então, se você entrou em contato com o plano, se você solicitou o tratamento e o plano não te deu uma resposta, como, por exemplo, aconteceu já isso com essa minha aluna, que ela viaja de 2 a 3 horas, que o plano não respondeu, simplesmente não respondeu, quando ela liga, chama, ninguém atende e tudo mais. Então, isso já é uma resposta, digamos assim, já é um não. Eles estão, não queria dizer a palavra enrolando, mas não consegui pensar em outra palavra. Então, ela orientou, né, eu conversando com ela, ela me explicou, né, que é importante que vocês anotem o número do protocolo, tudo direitinho, o dia, a hora que vocês ligaram, porque tudo isso já serve como prova também, né, de que vocês foram atrás, que vocês buscaram a resposta, às vezes responde por e-mail dizendo que está analisando e que ainda não teve tempo de responder e tal, mas se você não teve tempo de responder, para dizer se sim ou se não, mas teve tempo de mandar e-mail para dizer que não teve tempo de responder. Então, são essas coisas que a gente precisa ficar mais atento e correr atrás dos direitos, né, de vocês, porque vocês não estão pedindo nada, é realmente o direito do filho de vocês. E isso é importante que tenha um laudo, por isso é importante que tenha um laudo, porque muitas vezes o médico, ele fala de boca, o seu filho é autista, certo? Mas sem um laudo, vocês não conseguem dar entrada nos direitos. E tantos outros direitos, né? Não só esse que eu falei do plano de saúde cobrir todas as terapias. Existem outros direitos também que as pessoas autistas têm acesso, né? Então, é preciso que receba um laudo bem específico, certo? E mesmo que, lembrando, a criança, ela já faz os atendimentos, eu tenho um plano de saúde, consegui pelo plano, já está fazendo acompanhamento, mesmo assim é importante que vocês estimulem em casa, né? Que vocês deem continuidade, que saibam o que fazer. Eu sei que, na maioria dos casos,
as sessões elas são mais curtas, né, quando é para o plano de saúde. Tem terapeuta que atende 20, 30, 40, depende muito do lugar também, do plano de saúde e tal, enfim. É importante que você converse, pergunte isso logo na primeira sessão, pergunte quanto tempo se existe a possibilidade de, no final, ter uma orientação mais direcionada, mais específica, que diga o que foi trabalhado, os objetivos que foram trabalhados, o que foi feito, para que você possa dar continuidade em casa. Eu sei que é pouco tempo, mas é aquele pouco tempo que você pode aproveitar em casa depois, né? Ah, ele ficou 30 minutos ou 40 minutos com a terapeuta. Ah, será que nos 5 minutos finais, às vezes até se for um pouquinho maior a sessão, mais tempo, os 10 minutos finais, ela não pode te chamar e te dizer, olha, eu fiz isso, isso e isso, ou dependendo do terapeuta também, da linha que essa terapeuta siga, se ela permitir que você participe de uma ou outra sessão, ou de todas as sessões e tal, vai depender muito do profissional, para que você veja, aprenda e possa replicar em casa, porque a generalização é importante, né? Não adianta a criança somente fazer determinadas coisas e aprender algumas habilidades e somente realizar ali no contexto do consultório, naquele contexto mais fechado, né, estruturado. É importante que ela também replique, né, e generalize, né, esses comportamentos, essas habilidades em outros contextos, como na escola, que agora está inviável por conta da pandemia, mas em casa, e em contato com outras crianças e adultos também. Certo? Então, isso é muito importante. Veja o que é que vocês podem fazer. Mesmo quando eu atendia por plano, eu explicava para os pais, na época, que eu recebia muito pouco, eles sabiam disso. Mas mesmo recebendo pouco, era uma escolha minha, porque eu era recém-formada, eu estava começando, então eu sabia que no início ia ser difícil, que eu não ia ganhar muito dinheiro, digamos assim, e que realmente eu iria atender por alguns planos que e alguns iam pagar melhor, outros já não iam pagar tanto, mas é uma coisa que eu sempre tive esse compromisso, esse cuidado. Quem é mãe aqui de ex-paciente meu lá da época do plano, eu vejo que às vezes elas comentam assim, que eu sempre tive esse cuidado de chamar no final para conversar. Então a sessão era 30 minutos, um exemplo, mas eu sempre tinha cuidado de chamar e ficava 10, às vezes 15 minutos conversando. Então eu sempre dizia, a sessão é 30 minutos, mas eu não ficava só 30 minutos, porque eu não conseguia ficar só 30 minutos. Então, isso é uma coisa minha, né? Então, eu conversava, às vezes a sessão não rendia tanto, eu ficava uns 25, e aí eu chamava no final dos 10 minutos, e depois eu comecei, alguns pais, a conversar e explicar que eles podiam participar mais, entrar na sala, muitos toparam, outros não, ficaram ansiosos, com receio da criança mudar o comportamento, mas assim, foi um hábito que eu fui observando desde a época que eu atendia plano, porque eu via que os pais ficavam muito aflitos, justamente porque era pouco tempo, era uma vez a fono, uma vez a TO, uma vez a psicóloga, isso há pouco tempo. Então, eu me esforçava muito para que eu pudesse orientar o máximo que eu conseguisse, para que eles dessem continuidade em casa. Obviamente que alguns conseguiam aplicar, outros não. Isso dependia muito também da questão do tempo, da rotina, e algumas pessoas também, às vezes, por questões emocionais, como depressão, transtorno de ansiedade, não conseguiam estimular. Mas eu sempre valorizei muito isso. Eu sei que o meu público, unanimidade, são mães, mas eu também tenho terapeutas que me seguem e eu gosto muito de conscientizar nesse sentido, de buscar envolver mais a família, de trazer mesmo para a terapia, mesmo que não entre, mas que chame no final, que oriente, reserve uma sessão a cada 15 dias, uma sessão por mês, fica a seu critério, converse com a família, alinhe isso, para que vocês orientem, para que esses 20, 30 minutos se transformem em muitas horas em casa depois, tá bom? Isso é muito importante. Eu sei que sempre tem profissionais por aqui, né, tanto professores como terapeutas, então eu achei importante falar sobre isso, tá bom? E aquela pessoa que tem uma renda muito baixa, né, eu falei da pessoa que tem uma condição financeira melhor, uma pessoa que seria, acredito que classe média, não sei se utiliza esse termo ainda, acredito que sim, né, que pagaria um plano de saúde, às vezes um plano melhor, outros um plano que não tem tanta cobertura assim. E agora, pensando em uma pessoa que tem uma renda mais baixa, você pode dar entrada no BPC, que é o benefício de prestação continuada. Existem umas regras, né, para a questão do BPC, certo? Não é todo mundo que tem acesso a ele. Então, eu não sou muito boa das contas, né, porque a minha área definitivamente não é exatas, nunca foi. Mas, assim, tem uma continha que precisa ser feita, né? E eu lembro que quando eu trabalhei no Estado, aqui trabalhando no Estado, no meu Estado, né, porque eu era funcionária do Estado. Eu trabalhei 6 anos e meio. Então, eu recebia muitas famílias, né, que tinham condições financeiras muito baixas e elas davam entrada no BPC. E eu achava muito interessante que
muitas falavam assim, eu consegui pelo SUS, mas demorou muito, ou então outras falavam assim, eu aproveito esse dinheiro do BPC e aí eu pago um plano de saúde, porque tem essa possibilidade também. Eu lembro que nessa época, né, quando eu trabalhava lá, tinha planos mais acessíveis aqui, e como eram planos novos, quer queira, quer não, a demanda não era tão grande e eles conseguiam dar conta, né, tinham profissionais para dar conta, mas à medida que foram chegando novas pessoas, né, foram contratando serviços, eu percebi que a demanda aumentou e eles não contrataram tantos profissionais assim. E alguns não liberam para fora, então tinha que ser os profissionais de dentro do plano. Então, às vezes, 2, 3, 4 fonos para atender uma demanda muito grande, certo? Mas eu já vi alguns pais fazerem isso, de dizer, esse dinheiro é para ele, e eu vou separar, porque eu lembro que na época eles pagavam, teve uma de uma paciente minha que chegou a pagar uns R$ 120 na época, porque agora as coisas mudaram, né, por conta da inflação e tal, mas ela pagava mais ou menos por aí, uns 120, depois aumentou para 180, 200 e pouco, e foi aumentando gradativamente, né? Então, eles aproveitavam esse dinheiro do benefício para poder pagar esse plano de saúde, arcar com. E depois, com o acesso ao plano de saúde, muitos faziam o quê? Não estou gostando, pouco tempo, ou então os profissionais não são especialistas em autismo, não têm experiência com autismo. Então, eles faziam o quê? Eles entravam na justiça para poder conseguir o que o plano arcasse, que a criança tivesse o acompanhamento em uma clínica multiprofissional com os profissionais com experiência em autismo, né, que de fato fossem fazer um trabalho direcionado. Porque, assim, eu costumo dizer isso, né, eu sei e eu entendo, porque eu já fui recém-formada e eu tive pais e mães que deram um voto de confiança no meu trabalho. Eu gosto de sempre trazer esse exemplo, a diferença principal está em você realmente correr atrás, você buscar se capacitar, você buscar estudar. Porque no início a gente é inexperiente mesmo, a gente sai da faculdade com a cabeça cheia de ideias, tudo fresquinho, aquela coisa da teoria. Tem os estágios, tem, mas mesmo assim ainda não é o campo de batalha, né? Não é tipo assim, vá para a prática, vá para a clínica. Então a gente precisa realmente ir atendendo, ganhando experiência, errando, e a gente vai aprendendo com os nossos erros. Mas é importante que a gente tenha consciência de que a gente precisa sempre estudar. E foi uma das coisas que eu aprendi muito nessa área, principalmente quando eu comecei a estudar em autismo, e isso eu devo muito ao meu marido, né? Que ele me ajudou muito nisso, de você também buscar por conta própria, né? Porque quer queira, quer não, a gente vem de uma educação que as coisas são dadas de forma muito mastigada, né? Tipo assim, você tem que estudar tal livro, de tal página até tal página, porque é o assunto que vai cair na prova. Mas se o professor disser assim, estude tudo que foi dado na matéria, todos os textos e reflexões e tudo mais, que vai cair na prova, mas eu não sei exatamente o que vai cair na prova, e você pode ficar um pouco perdido, porque você tem essa dificuldade de tomar essa iniciativa e correr atrás e estudar por conta própria. Então, eu conheço alguns, inclusive eu tenho algumas alunas que são fonoaudiólogas e são recém-formadas, que elas ficam assim meio que perdidas, mas ao mesmo tempo eu vejo que elas têm esse interesse, esse desejo de buscar, de se capacitar, que tem esse diálogo com a família. E isso é muito importante, né? Porque a honestidade, né, acima de tudo, né? De você falar assim, olha, eu tenho experiência, mas não tenho tanta experiência assim, ou então eu tenho um curso tal, ou então eu estou fazendo tal curso, ou então eu vou fazer tal curso. Eu acredito que a honestidade, ela é muito importante. Eu faço muito isso, as pessoas vêm falar de apraxia, eu não trabalho com apraxia, então eu encaminho, porque eu não tenho curso de apraxia, eu não domino apraxia, então eu não vou atender algo que eu não domino, certo? Então, é importante a gente também saber os nossos limites e deixar isso claro, e ter esse diálogo com a família, certo? Isso é muito importante também. Esse foi também um recado para os recém-formados e para os pais também, né? Vocês têm a opção de escolher se vocês vão continuar ou não com aquela profissional, né? Às vezes não tem realmente tanta experiência, vocês podem procurar outros profissionais, tanto no plano de saúde, ou exigir, né, correr atrás dos direitos, para que o plano cubra em uma clínica que tenha esses profissionais que trabalhem especificamente com autismo. Independentemente se você tem condições de pagar toda uma equipe a ter, fazer vários cursos, ou se você precisa do auxílio não, desculpa, estou no centro de auxílio emergencial, se você precisa do BPC e se você precisa realmente
de ter esse suporte para poder arcar com o plano ou com outras despesas do seu filho, independente de qual condição financeira você se encontra hoje, é importante que você se capacite, assim como os profissionais que eu falei, né, que são recém-formados. Você, enquanto pai ou mãe, eu não sei se você acabou de receber o diagnóstico, se você está perdido, sem saber se seu filho é autista ou não, se você já recebeu o diagnóstico há um tempo, mas que você ainda está naquela fase mesmo de processar as informações, de aceitação e tudo mais. Então, independente disso, eu não sei se você já tem outros filhos, né? Se é seu primeiro filho autista, se é seu segundo, não sei. Então, você, enquanto pai, enquanto mãe, de certa forma, você também é inexperiente, principalmente se for o seu primeiro filho, né? Tudo é novo. E a gente, muitas vezes, pelo menos eu vejo, né, que muitos pais, não são todos, não vou generalizar quando gosto de generalização, mas não são todos os pais que se preparam, que estudam, que leem sobre desenvolvimento infantil, sobre a parte de aquisição de linguagem e todos os marcos, né, que são esperados para a criança. Então, já tem esse déficit aí, né? E aí, quando recebe a criança autista, um diagnóstico, então é aquela coisa assim, nossa, tem que se preparar, correr atrás de estudar, né, o dobro, o triplo do que você deveria ter estudado antes. Então, realmente não é fácil, e é importante vocês continuarem nesse caminho, apesar das dificuldades, né, tanto financeiras como emocionais também, né, que não é fácil, mas buscar sempre se capacitar, aprender, a praticar. Por isso que eu gosto de sempre focar em uma linguagem mais prática, em uma linguagem mais acessível. Corram atrás dos direitos de vocês. Tem autismo legal, eu gosto muito do Instagram da Carla Bertin, tem a Adriele Moura também, ela é advogada, tem um irmão autista, ela também trabalha nessa área. Então, eu gosto muito de indicar advogadas que trabalhem especificamente nessa área e que entendam e tenham esse domínio para poder orientar vocês da melhor forma possível, para que vocês corram atrás dos direitos e para que o filho ou a filha de vocês não fiquem sem atendimento, tá bom? Eu sei que vocês trazem muito essa queixa para mim, que não tem dinheiro, então por isso que eu quis fazer essa aula de coração para vocês, para dar algumas orientações, algumas estratégias. Então, a partir... Eu não sei, como eu falei, não sei qual é a realidade financeira, a sua realidade financeira hoje, não sei quais são os seus recursos financeiros e também emocionais, né? Eu estou falando financeiro porque a aula é sobre não tenho dinheiro, mas eu sei que os recursos emocionais também são importantes, né? Porque quando a gente está deprimido, muito ansioso, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas eu não sei qual é a sua realidade, mas independentemente disso, continue estudando, se capacitando, participe aqui das aulas, veja as entrevistas das alunas, como elas aplicaram, as dificuldades que elas tiveram, como elas superaram. Participe da Semana do Autismo, e eu estou aqui também para tirar as dúvidas de vocês. Como sempre, no final, eu reservo esse espaço para tirar as dúvidas, e eu acredito que eu consegui passar minha mensagem da melhor forma possível, de uma forma mais clara, e espero também que tenha sido útil para vocês, tá bom? Eu vou só pedir que, se você puder trazer a água, Wesley, por favor, eu agradeço, tá bom? Eu não vou conseguir responder os comentários do Instagram, porque eu não vejo os comentários do Instagram. Eu só consigo ter acesso aos comentários aqui do Facebook e do YouTube. Os do Instagram a gente transmite pelo celular, certo? Mas que eu estou aqui pelo computador. No Instagram eu transmito pelo celular, mas eu não consigo ver os comentários. Por isso que o Wesley bloqueia os comentários, tá bom? Deixa eu ver. Você enche lá a garrafinha de água? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Vou procurar as dúvidas de vocês, certo? Ó, a Mara colocou aqui, ó. Meu filho nem plano de saúde tem, certo? Meu filho só está indo para o psiquiatra a cada 3 meses. Estou preocupada porque ele já está com 5 anos. Então, Mara, o que você pode fazer? Né? Como você falou que não tem plano de saúde e tudo mais, você está levando ele no psiquiatra. O psiquiatra já fechou o diagnóstico, já fez os encaminhamentos. Como é que está a situação dele? Você pode ter direito ao BPC se você se encaixar nos critérios, né? Você lembra, Wesley, qual é o critério da renda? 1/4 do salário mínimo por pessoa. É 1/4 do salário mínimo por pessoa, né? Então, digamos assim, se é uma casa que 2 pessoas ganham... R$270. Tem que ser R$270 por pessoa, né? A renda média, por pessoa, né? Aí se passar, não tem direito. Não, se passar tem como, se for comprovado que tem gasto com a criança. Ah, entendi. Para você dar entrada no BPC, Mara, você vai precisar do laudo médico detalhado. O médico vai precisar detalhar, fechar o diagnóstico, que
que pode ser autismo ou outro diagnóstico, né? Também, dependendo, alguns diagnósticos têm esse direito, né? Não só autismo, e da entrada na INSS, certo? Por isso que eu recomendo que vocês sigam e acompanhem as advogadas que eu citei durante a aula, para que vocês saibam também o que fazer nesses momentos, né? Até mesmo como dar entrada e solicitar o acompanhamento pelo SUS mesmo, que a gente sabe que muitos demoram. Ó, a Elizabeth colocou aqui, ó. Vovó Beth e vovô Reinaldo assistindo, que legal. Suzana, São Paulo, sejam bem-vindos. Eu gosto muito quando os avós participam das aulas. A Flávia colocou aqui amiga de autista. Acredito que ela é amiga de um autista, né? Perguntaram aqui no Instagram. Perguntaram no Instagram. Apenas 30 minutos de terapia. Acho que quando você citou que atendeu. Ah, sim. Então, por que 30 minutos de terapia? Isso depende muito como eu falei, também do profissional e tal, da clínica. O que acontece? Quando a gente atende o plano de saúde, dependendo do plano, a gente ganha menos, bem pouco, né? Dependendo do plano, ganha bem pouco. Assim, para vocês terem uma ideia, né? Só para exemplificar. Eu já atendi um plano de saúde que eu atendia logo no início, quando eu me formei. Eu atendia 4 vezes no mês, 4 horas. Isso eu me formei, vai fazer 10 anos agora. Fez 9 anos em dezembro, né? Vai completar 10 no final desse ano. Então, eu atendia 4 vezes no mês, 4 horas de atendimento, e eu ganhava R$100. Era 100 e pouquinho, mas tinha uma porcentagem da clínica, no final ficava R$100 e uns quebrados. Então, o que acontecia? Naquela época, eu era recém-formada, eu pagava o aluguel da clínica, além do aluguel que eu pagava, que era por turno, naquela época eu pagava 250 por turno, era Wesley, e aí tinha também a porcentagem da clínica, então eu precisava atender mais pacientes para poder conseguir ter um retorno financeiro, até de pagar o próprio aluguel e tudo mais, e eu estava começando, né, como eu falei, então realmente eu não atendia 1 hora, né, no caso. No caso desse plano especificamente, como ele liberava 8 sessões de fono, então ele permitia que eu atendesse, tipo, 2 sessões no mesmo dia. Então, eu conseguia atender 1 hora. Eu juntava e, ao invés de atender meia hora, atendia 1 hora seguida, para que os pais não fossem 2 vezes 30 minutos, entende? Eu tô olhando pro Instagram, porque a pessoa perguntou no Instagram, desculpa. Eu tenho que olhar para os dois. Mas, assim, aí esse plano permitia, porque eles liberavam 8 sessões de fono, então eu juntava e atendia 1 hora. Mas tinha outros planos, por exemplo, tinha outro que, eu nem vou falar o nome, porque ele é bem conhecido, que eu atendia 4 vezes na semana, eles não liberavam 8 sessões, só liberavam 4. Eu lembro que eu tirava com desconto R$60 nos quebrados. Então, acaba que você, para poder ter uma rotatividade maior, para você poder preencher mais os seus horários, você ter um retorno financeiro até para arcar com aluguel e coisa do tipo, você acaba atendendo menos tempo, certo? Eu não consigo pensar em outro motivo, pelo menos os planos que eu atendia não tinha essa exigência de hora, tipo, de dizer tem que atender 30 minutos, tem que atender 40 minutos. Eu não sei como porque eu nunca tive essa experiência, de você atender, por exemplo, porque tem planos de saúde que eles não liberam para fora, né? Eu não sei como é eu ser contratada da clínica, porque eu sempre trabalhei como autônomo, eu alugava a sala e eu pagava o aluguel da sala e dependendo da clínica a porcentagem. Mas, por exemplo, se eu fosse fonoaudióloga contratada para atender em um hospital de um plano de saúde específico, aí, como eu fui contratada, eles podem, né, exigir que eu atenda X tempo ou Y, sabe? Mas eu não posso falar dessa realidade porque eu nunca vivenciei, nunca passei por essa experiência, né, de ser contratada por um plano para poder... Aqui, ó, tá vendo? A Lúcia colocou, o plano do meu neto só libera 30 minutos por semana. Sim. Então, como eu era autônoma, né, por isso que eu falei, por eu ser autônoma, eu conseguia fazer isso, né? Tipo, eu atendia 30 minutos, e aí eu ficava mais um pouquinho conversando com os pais, aí ficava uns 40 minutos, né? Fechava os 40 minutos, porque eu já sabia que era pouco tempo, né? Para poder otimizar o pouco tempo que eu tinha. Ó, que legal, ó. Troca constante de profissionais. Acredito que por conta disso, de pagar pouco aos profissionais. Sim, infelizmente, Dayana, infelizmente, paga muito pouco. Eu já tive muito problema com o plano, já tive muita dor de cabeça, já fiquei sem receber, que eles chamam de
de glosar, né? Glosar a sessão. Então, eles glosavam a sessão e eu não recebia. Então, isso já me deu muito dor de cabeça, muito transtorno, porque, independentemente se eu recebia ou não do plano, todo mês eu tinha que pagar o aluguel, né? E tinha a porcentagem também que eu tinha que pagar para a clínica, dependendo da clínica. A Daiane colocou aqui, já entrei na justiça, mas perdi a liminar. Vou tentar de novo com a ajuda da advogada Adriele. Pronto, a Adriele é ótima. O sobrenome dela eu só estou na dúvida. Você pode confirmar se é Adriele Moura? Ela me convidou para fazer uma live, mas não foi sobre direito, foi sobre a parte de comunicação mesmo. Mas ela trabalha com essa parte, ela tem um irmão autista. E também tem a Carla Bertin, do Autismo Legal. Aqui a Rafaela pediu o nome das advogadas. Adriele Moura, né? É Adriele com Y, né? Adriele com Y, pronto. A Daiana botou Moura, pronto. E a outra é a Carla Bertin, você pode pesquisar assim no Google, Autismo Legal, que aí tem o site dela, tem um e-book com os direitos do autista, tem o passo a passo de como dar entrada no BPC, de como conseguir o atendimento pelo plano, é bem completo assim, o material dela. Então, indico muito o trabalho delas. Lúcia, só se entrar na justiça que talvez consiga melhorar, sim, sim. Eu vejo que muitos pais pensam assim, se eu entrar na justiça vai demorar. Mas pense comigo, quanto mais você demorar para entrar, mais tempo vai demorar, né? Porque, eu vou entrar na justiça, eu vou conseguir com 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Mas se você demorar 1 ano para demorar, para dar entrada, você 3 anos. Então, começar a agilizar e correr atrás o quanto antes, né? E as coisas vão acontecer, né? Demora, mas se fizer tudo certinho, se for bem orientado, muita coisa você consegue dar entradas até sem o próprio advogado, né? Sim, uma injustiça contra os profissionais e contra nós clientes também. Sim, por isso, Daiana, que muitos profissionais saem do plano de saúde, sabe? Eu entendo isso. Quando os pais vinham falar comigo, Carla, você atende para o plano? Eu disse, olha, eu parei de atender para o plano, porque, como eu falei, eu tive muita dor de cabeça, muito estresse, e eu decidi que eu não ia mais atender por plano nenhum, certo? Foi uma decisão minha, e sendo bem sincera, eu não me arrependi, né? Porque agora eu não tenho como dizer que já passou tanto tempo, isso foi desde 2017 que eu tomei essa decisão. Então, o que acontecia? Os pais, muitos tinham um plano de saúde, faziam o atendimento com profissionais do plano, mas aí eles falavam assim, não, Carla, eu quero que você acompanhe meu filho. Aí eu acompanhava, eu dava os recibos e tal. Alguns conseguiam alegar, conseguiam algum reembolso, dependendo do plano. Por exemplo, o Bradesco, eu já tive 2 pacientes que, dependendo do tipo de cobertura do plano, os pais conseguiam, um conseguia quase 100%, não era 100%, não, acho que era uns 80%, o outro conseguia 47%. Eu dava os recibos também, porque eles davam entrada no imposto de renda, então conseguia a restituição. Então, a gente sempre conversava, né? Eles falavam, não, eu quero que ele vá para você, eu tenho um plano de saúde, mas eu vou fazer aqui um esforço, para que eu consiga pagar, porque assim, pensando aqui em Aracaju, né, eu sei que aqui é mais acessível comparado a São Paulo, por exemplo, que uma sessão já é bem mais, o valor mais alto, né. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Rafaela falou da experiência dela do SUS, né, de 15 a 30 minutos. Sim, não é muito diferente dos planos de saúde, né. Aqui, no plano de saúde, são 20 minutos de terapia com a fono e outras também. Aí eu pago uma fono particular e é 1 hora de sessão. Sim, como eu falei, né, muitos pais faziam isso também comigo. Eles continuavam com a fono do plano e aí eles pagavam para mim, né? E a gente conversava e tudo mais. Alguns continuavam com a fono, outros não, do plano. Mas eles me procuravam para que eu pudesse atender particular, porque eles queriam, digamos, mais tempo, né, de acompanhamento. Aqui, ó. A Itaciara botou aqui, ó. Carlos, estou passando por essa dificuldade que você relatou. Meu filho está fazendo atendimento com fono pelo plano há mais de 1 ano. Ele ainda não desenvolveu. Quero mudar para uma clínica que eu conheci. Legal. De preferência que seja perto da sua casa também, para não ser muito cansativo para ele, né? Que ele terá mais suporte. Que ótimo. Dê uma pesquisada, leia o e-book da Carla Bertin, pesquise sobre os direitos e corram atrás, gente. Eu sei que a gente fica meio que desanimado, né? Acha que não vai dar em nada, mas a gente tem que correr atrás, é nosso direito.
na vida nossos direitos, não, dos direitos dos filhos de vocês, né? Que eles têm direito a um tratamento digno, né, de qualidade. Então, é importante que vocês se informem sobre isso também, certo? Eu consegui uma semana de atendimento na PAI aqui da minha cidade, pois por conta da troca de profissionais, não estava conseguindo evolução com o Isaac. Agora estou cheia de esperança com o atendimento, que legal. Fico muito feliz. Tem APAIs muito boas, muito bem equipadas, com profissionais excelentes. Então, aqui na minha cidade, a APAI é boa também, só que infelizmente tem algumas fases, então tem períodos que eles contratam mais, já tem outros que eles não contratam tanto, às vezes eles conseguem ter a equipe completa, outras vezes não, porque a gente sabe que depende de outras questões também, né, que não vem ao caso, mas é realmente muito boa também, certo? Eu tenho uma aluna que o filho faz acompanhamento na APAI, e ele tem acompanhamento com fono, tem psicopedagoga, tem a psicóloga, na cidade dela, né? Ela não é daqui da minha cidade, e ela gosta muito da APAI de lá. A Daina disse que na APAI fomos muito bem recebidos e atendidos, lá profissionais excelentes. Que ótimo, Daina, eu fico muito feliz mesmo. O Vitor é meu aluno, que legal, ele vai participar da entrevista quinta-feira que vem. O Parentalidade na Prática, é o PAP, é o meu curso, é um curso que ajuda os pais a lidar com os desafios do TEA no dia a dia de forma fácil e objetiva. Parabéns, Carla, obrigada, Vitor. Eu que agradeço a você e a sua esposa pela confiança, tá bom, no meu trabalho. E a gente se vê quinta-feira, você vai participar com sua esposa, né, da entrevista, vai ser bem legal. Tô animada, dia 1º de abril. É dia da mentira, mas o que eu tô contando é verdade. Você vai participar com a sua esposa, viu? Ai. Deixa eu ver aqui. A Elisângela botou: Carla, minha filha tem 2 anos e 8 meses. Ela ainda não se comunica verbalmente. É normal? Ou ela tem alguma chance de ser autista? Elisângela, eu recomendo que você marque uma consulta com o fonoaudiólogo, porque a criança com essa idade já fala bastante, inclusive com 2 anos a criança já consegue falar frases, 2, 3 anos, até 4 palavrinhas. Entre 2 e 3 anos é um boom do vocabulário. Então, marca a consulta com a fono e também com o neuropediatra ou com a psiquiatra infantil, né? Não é o fato de ter o atraso na fala somente que vai caracterizar o autismo, mas como eu não conheço a sua filha, talvez ela tenha outras características de autismo e eu não vou saber por quê. Primeiro, eu não avaliei, e assim, mesmo que eu avaliasse, eu não posso fechar um diagnóstico, né? Eu só poderia levantar uma hipótese diagnóstica, fazer um relatório e encaminhar para o médico, entendeu? E aí, eu oriento que você faça isso, porque eu não posso dar diagnóstico, e às vezes até a criança tem outras características e você talvez não saiba. Eu tenho um vídeo no YouTube chamado Sinais do Autismo, não sei se você já assistiu. Lá eu falo de algumas características do autismo, mas de toda forma assista, anote as que você observou e leve para consulta, tá bom? O que a Mara colocou aqui, ó. O LOAS em janeiro, acho que ela quis dizer que o LOAS, né, o benefício vai sair em janeiro, graças a Deus, vou pagar a fono, ótimo. Que bom. Que bom que você vai conseguir pagar a fono para ele, fico feliz. Deixa eu ver aqui. A Lúcia perguntou no curso, não entendi. Acho que é por causa que o Vitor se referiu ao curso, é o meu curso para pais de autistas, o PAP. É que o Vitor é meu aluno, é por isso que ele fez aquele comentário. A Daina botou aqui, ó. Carla, tenho essa dúvida em relação a isso, pois como iniciamos na PAI, estou meio em dúvida se continuo pelo plano por conta dos profissionais trabalharem de formas diferentes. Isso pode confundir um bebê. Por isso que é importante você conversar com os profissionais e alinhar isso com eles, entende? Eu acho que não tem problema se eles conversarem entre si e que eles não sigam linhas tão discrepantes, né, também de trabalho. Que tenham esses objetivos também alinhados, isso é importante, para que a criança não fique confusa e você também não fique confusa, né? É importante ter esse diálogo, viu? Deixa eu ver aqui. A Rafaela perguntou assim, mas a gente só pode entrar na justiça quando o INSS negar, né? Porque eu já enviei toda a documentação para o INSS, mas devido à pandemia ainda está em análise. Eu posso já consultar o advogado? Eu recomendo que você acompanhe, né, essas advogadas que eu citei e que você baixe o e-book da Carla Bertin, dos direitos,
Você consegue baixar gratuitamente, Rafaela. Que lá tem explicando o passo a passo de muita coisa que você consegue fazer sem precisar do advogado. E aí já facilita bastante. Claro que uma coisa ou outra vocês vão precisar, mas já é, digamos, meio caminho andado ou mais, né? Para vocês terem um norte, viu? Eu não sei quanto tempo demora, em média, para sair o resultado do BPC, ainda mais agora, nesse período da pandemia, como é que está a situação, não sei. Meu esposo está estressado, que a gente está com um processo não, né? Um documento, é um processo lá na prefeitura, e está parado desde julho, né? Agosto? Na prefeitura desde agosto. Na prefeitura desde agosto. É uma coisa bem simples mesmo. Que, tipo, é só eles liberarem e tal, e, enfim. E tá lá parado, a gente liga e fala, por causa da pandemia e tudo mais, enfim. Mas é isso. A Lúcia falou assim, acho que você estava perguntando do curso. Então, o PAP é o meu curso para pais, o Parentalidade Autista na Prática. Se você quiser saber mais, Lúcia, eu vou fazer uma série de entrevistas com os meus alunos, inclusive eu vou ter uma hoje com a Giz, às 21h30, e o Vitor vai participar na semana que vem, e as inscrições elas vão abrir dia 14 de abril, né? Dia 12, toda hora eu erro, dia 12 de abril, só quero falar 14, não sei porquê. Mas assista às entrevistas com os alunos para você ver sobre o curso, aprender mais, vai ser bem legal. Ver as dificuldades deles, né, como eles aplicaram, os resultados. Por nada, Elisângela. Obrigada, eu que agradeço pela confiança, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu estou fazendo as lives mais cedo, nesse período, às 19 horas, por conta que às 21 vai ser a entrevista, né, com os alunos. Na verdade, hoje vai ser às 21h30, porque a minha aluna pediu para ser um pouquinho mais tarde, que o filho dela dorme entre 21 e 21h15, para não ficar corrido e ela não se atrasar, certo? Mia já está aqui dormindo, né? Porque ela é dessas, dorme a aula toda. Então, a gente se vê já, né? Na aula com a Giz, vai ser bem legal. E vai ser a semana toda, né? O aquecimento para a Semana do Autismo. A gente vai ter live todos os dias, entrevista com os alunos. Vai ser bem legal, tá bom? Ó, a Lúcia botou aqui, ó. Nossa, tem muitas avós hoje aqui, que legal. Preciso muito, meu neto não quer participar de nada que tentamos em casa, eu preciso aprender a lidar. Então, pronto, participe, Lúcia, da entrevista hoje com a Giz. Vai ter entrevista até sexta-feira, vai ser a live e a entrevista, certo? Então, é isso, pessoal. Eu vou encerrar. Obrigada, pessoal. Se preocupe não que amanhã eu estou de volta. O tema vai ser outro, mas aí vocês podem tirar as dúvidas também, caso não tenha respondido, viu? Eu só vou encerrar para poder não forçar muito minha voz, porque já eu estou de volta, né? Senão eu fico rouca. Beijo, Dri. Dri é minha aluna também. Beijos. Eu fico muito feliz quando vejo os meus alunos aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Até já, às 21h30. Não esqueçam